tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de planilhas eletrônicas. E o que nós vamos estudar hoje, Thalia? Sobre as principais funcionalidades do Google Planilhas, que é a ferramenta que nós estamos utilizando, o nosso software, para se poder criar essas planilhas, as famosas folhas de cálculo. Vamos conhecer, então, quais são as funcionalidades que esta ferramenta possui? Então, primeiramente, o editor de planilhas eletrônicas do Google ele tem um visual semelhante a outros tipos de softwares, como a gente já estudou, como o LibreOffice Calc, o Excel. E aí a gente sabe que a barra de menus e a barra de ferramentas são os principais elementos utilizados no Google Planilhas, porque é através deles que nós conseguimos configurar e trabalhar as opções, seja de formatação de texto, das células, formatações numéricas, ou mesmo os próprios menus para inserir gráficos e muita coisa que a gente vai estudar durante todo o decorrer da disciplina. Mas vamos por partes, não é mesmo? Então vamos conhecer um pouquinho da barra de menus e da barra de ferramentas? Vamos começar averiguando quais são os principais elementos que uma planilha possui. Basicamente, a gente vê isso sempre no menu superior do nosso arquivo que nós acabamos de abrir. Então, para vocês terem uma noção aqui, a gente já viu, por exemplo, a parte do título, Então, tem lá a planilha sem título. Depois tem adicionar a estrela para você favoritar um documento que você acessa com bastante frequência, tudo bem? Do lado, temos aqui mover o arquivo, que nós também já estudamos para poder colocar aquela planilha num local que a gente acha adequado, tá? E aí, a gente vem aqui na parte de baixo, que seria a barra de menus, que são tipos de menus suspensos, onde a gente consegue fazer vários tipos de alterações, tá? Então, tem arquivo, editar, ver, inserir, e assim sucessivamente. Do lado dele, eu não coloquei aqui, mas fica sempre mostrando qual foi a sua última edição, há quanto tempo, porque lembrando que o Google, ele salva automaticamente, não é preciso clicar no botão salvar, então você não vai perder o seu arquivo. Mas seguindo aqui, a gente tem a parte de comentários, tem a opção de apresentar em uma reunião. Vocês acreditam que é possível apresentar em uma reunião direto do Google Planilhas? Então, ele consegue aqui, é uma funcionalidade considerada relativamente nova. Temos o botão compartilhar, onde a gente clica e vai aparecer para você adicionar os e-mails e modificar as permissões, se é para você compartilhar com alguém só como leitor, como editor. E embaixo, claro, a gente tem aqui, então, a parte da barra de ferramentas, aqui destacado em laranja. A barra de ferramentas são todas essas partes de alterações, como negrito, itálico, formato numérico, o alinhamento, aí tem também a parte de gráficos, fórmulas, links, mas a gente tem aqui essas barras das principais ferramentas que são utilizadas. E, claro, a gente tem também aqui, desfazer e refazer alterações. E, é claro, a gente vai ver tudo isso agora com mais detalhes. Bora lá? Começaremos pela barra de menus. Então, justamente, a barra de menus, em cada um deles, são disponibilizados recursos de gerenciamento, edição, formatação e tratamento de dados. E quais são esses menus? Arquivo, editar, ver, inserir, formatar, dados, ferramentas, complementos e ajuda. E basicamente, para você ver as opções que estão dentro de cada um dos menus, basta passar o mouse e ver quais são os outros submenus que vão aparecer. Então, fica uma lista suspensa de opções. E a gente pode ver depois um pouquinho, vou mostrar no final desse vídeo, quais são essas opções, tá? E temos também a barra de ferramentas. E nesse caso aqui, quero trazer alguns detalhes. Primeiro, a barra de ferramentas é um conjunto de vários ícones que aparecem no topo da lista do nosso arquivo quando a gente tem a planilha, como essa imagem que está demonstrando para vocês. E nela ficam justamente os recursos mais usados quando nós, usuários, estamos trabalhando com a planilha. Então, uma forma de facilitar. Porque, por exemplo, se eu quiser utilizar o meu texto em negrito, eu também posso ir lá no menu suspenso, eu posso ir lá na parte de formatar. Então, eu também consigo acessar essas opções pelos menus. Mas é claro que aqui é uma forma mais fácil, daqueles mais utilizados. Então, vamos a alguns exemplos. Como eu já falei para vocês, então vou passar sobre cada um aqui para vocês verem qual é o significado. Primeiro, desfazer ou refazer as últimas alterações ou imprimir a planilha. Então, cada um dos ícones tem a sua representação. Por exemplo, o da impressora é para imprimir, perfeito? Temos aqui um símbolo como se fosse de um pincel para copiar a formatação do texto e aplicar a outra parte que foi selecionada. Temos aqui esse 100%, que representa o zoom, que você pode aumentar ou diminuir. Depois temos a parte de formatação de dados, como tipo de dados em moedas, porcentagens, alteração da quantidade de casas decimais.
Então, é muito comum que a gente use números nas planilhas para fazer cálculos e tudo mais. Então, se eu quiser fazer um arredondamento, aumentar a quantidade de casas decimais, eu posso usar por meio desses dois ícones. E também tem algumas outras opções de número, tudo bem? Nesse outro aqui na parte de baixo, né, mostra, por exemplo, qual é o tipo da fonte e o tamanho da fonte. Nesse caso, tá o tipo é Arial e o tamanho é 10 como padrão. Outros exemplos, temos lá negrito, itálico, taxado, alterar a cor do texto. A gente já sabe que esse baldinho de tinta adiciona ou altera a cor das células. Temos também a opção de adicionar ou editar bordas das células, então fica parecendo uma tabela mesmo com as suas bordas. Então esse símbolo aqui que a gente tem. E esse símbolo com as setinhas indo e voltando é de mesclar as células. Mais alguns. Temos aqui, por exemplo, alinhamento à esquerda, à direita, onde o texto vai ficar centralizado. Então, imagine que a gente tem muitas informações de uma célula. O que acontece? Eu quero que ele fique alinhado sempre embaixo, no meio ou em cima. Então, você pode escolher onde o seu texto vai ficar ajustado. Temos também a orientação do texto. Depois, nesses outros aqui, temos a questão dos links, comentários, depois tem o símbolo dos gráficos. Então, é muito importante até essa parte visual, que são símbolos que é para você ver justamente e pensar, o que isso faz? E o mais legal é que quando você passa o mouse em cima, você também consegue saber qual é a função que aquilo faz. Temos uma opção de filtros, que também vai ser estudada mais para frente, e um símbolo aqui também de funções, que são conteúdos de próximas aulas. Mas, com isso, eu fiz um apanhado geral de principais ferramentas que nós podemos utilizar. Primeiro, para vocês saberem que é possível, né? Então, que tem tudo isso que eu posso adotar. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai estudar um pouquinho dessas opções, né, de formatação de planilhas mais para frente também. Então, fiquem ligadinhos no nosso curso. Tá, mas e pelo celular? Você disse que tem como eu fazer, né? Editar minha planilha pelo celular? Também tem essas opções? Sim, trouxe aqui para vocês alguns prints que mostram. Então, basicamente, quando você abre uma planilha, você vai ver sempre lá no menu superior, né? Desfazer, refazer, compartilhar, a parte de comentário. E quando você clica numa célula, então cliquei para digitar um conteúdo, já vai aparecer lá embaixo algumas opções para você de formatação. E aí, como, né, dada a sua necessidade, como você vai mexer, aparece para formatar o texto, a célula, além de outras opções que ficam sempre nesses 3 pontinhos escondidos, né? Então, onde você pode mudar o título, você pode fazer a parte de mover, marcar com estrela, detalhes, mas na versão mobile também é possível fazer todos esses tipos de alterações. Bom, vamos ver um pouquinho na prática, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessas coisas, das barrinhas. Vamos para a prática! Como assim? Então, estamos aqui com uma planilha em aberto e lembra daquilo que eu comentei com vocês, como a barra de menus, a barra de ferramentas. Então, eu passo o mouse em cima, ele já me informa qual que é aquela situação. Por exemplo, passei o mouse em cima aqui, ó, de 100%, ele me mostrou que está se referindo ao Zoom. Então, ó, basicamente, tá a planilha sem título, eu posso mudar, colocar aula, planilhas, por exemplo. Certo? Embaixo temos os menus. Então, vem arquivo. Olha a quantidade de coisas que a gente tem. Por exemplo, um arquivo novo, fazer uma cópia, fazer download. Então, por exemplo, PDF, página da web, editar, ver, inserir, formatar, dados, ferramentas, complementos, ajuda. Tem muita coisa aqui. E a barra de ferramentas, Thalia? Então, essa barra aqui fica embaixo com um monte de opções. Então, até tem outras opções que estavam aqui ocultas pelo tamanho, tá? Da minha formatação aqui do Zoom, né? Que eu tô vendo na tela. Mas elas ficam aqui, que são aquelas mais utilizadas, tudo bem? Então, eu escrevo aqui Thalia, seleciono o meu texto na minha célula, consigo colocar, por exemplo, em negrito. Então, é algo que a gente utiliza bastante. E aqui vocês já viram, né? Que onde eu vou passando a célula que eu tô selecionando, vai mudando aqui em cima também, ó. C1, caixa de nome. Então, C1 é aqui, coluna C, linha 1. E assim sucessivamente a gente vai descendo e vai posicionando cada lugar. Então, ele vai dando esse destaque e a gente consegue ver com tranquilidade. E aqui a gente é só começar a utilizar. Então, são esses dois principais, barra de menus, barra de ferramentas, para que a gente possa, então, começar a editar as nossas planilhas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha trazido um pouquinho de luz, né, para aquilo que a gente está estudando. E vocês estão percebendo, assim, eu espero, para quem já usou o Google Documentos, que a interface é muito parecida. Então, tem até os menus que são praticamente iguais, é claro que muda, às vezes, alguma funcionalidade, alguma coisa, mas a interface, ela foi pensada, né, agora com ícones verdes, né, tudo verdinho que lembra planilha, mas ela
ela foi toda pensada para ficar de uma forma semelhante e fácil de entender, para que o usuário tivesse essa facilidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e um grande abraço e tchauzinho!